Hoje eu quero falar sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes e comprai aos que vendem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Amém. Esse texto é um texto muito impressionante, né? E tem algumas coisas que nós precisamos entender bem. Primeira coisa que nós temos que entender bem, aí está falando da volta de Jesus. Uma das coisas importantes é a respeito do óleo. Nessa parábola, o centro dessa parábola é o óleo ou o azeite. O azeite que era usado naquele tempo era um azeite de oliva. E as lâmpadas é uma coisa que era muito conhecida dos discípulos naquela época. Porque a lâmpada é aquela famosa menorá, que as pessoas dizem no hebraico, né? A menorá, que tinha, era um negócio grande assim, com um arco em cima, com 7 lâmpadas. E embaixo tinha um depósito de azeite. E aí tinha um pavio, e isso ficava lá no lugar santo, aceso de dia e de noite. Não podia faltar a luz, né? O objetivo era a luz, não podia faltar a luz. Então, olha só, a minha pergunta que eu faço nessa manhã é: como é que está seu azeite? Porque o azeite é uma coisa central nessa parábola. Eles dizem aí que 5 puderam entrar porque tinham um estoque de azeite. Quando a coisa começou a se apagar, porque demorou tempo, e vieram as horas, eles adormeceram, e veio o noivo, quando ninguém esperava, meia-noite. Vê se essa é a hora de vir noivo, né? Mas é que naquele tempo o noivo vinha de longe. E aí a hora que ele chegava, era a hora que ele encontrava com a noiva. Mas 5 delas não tinham estoque de azeite. E aí então elas chegaram para outra e disseram: empresta um pouquinho desse azeite. Ele falou: esse azeite não se tem por empréstimo. Vocês têm que ir lá em quem vende o azeite e comprar. Tem que comprar o azeite. E elas saem, e quando elas saem, as 5 prudentes que tinham luz vão encontrar com o noivo, que é Jesus. Isso está falando da vinda de Jesus. Como é que você vai encontrar com Jesus na vinda dele, que é o arrebatamento? Como é que você tem que estar para estar preparado para encontrar com Jesus? Diz que elas entraram, estavam preparadas. Mas as outras foram comprar o azeite, compraram o azeite, vieram e a porta estava fechada. E a porta vai se fechar. Depois que os fiéis entrarem, a porta se fecha. E aí elas batem na porta e dizem: Senhor, abre a porta. E ele diz: não vos conheço. Não vos conheço. Olha que palavra pesada. Porque ele está falando para a igreja. E talvez você diz assim: mas como é que Jesus pode estar falando para a igreja? Essa palavra dizendo não vos conheço.
Muito simples. Uma das 7 igrejas lá no Apocalipse, né, a igreja de Laodiceia, Jesus escreve uma cartinha para eles, lá no Apocalipse 3, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Quer dizer, tem igreja que Jesus está fora. E igrejas, já dei o sentido aqui, sou eu e você, mas a igreja como um corpo também. Então, tem pessoas que estão aí no meio do cristão, tem até uma vela, tem até um pouco de luz, um pouco de óleo, mas não tem óleo suficiente para o encontro com Jesus. E Jesus, porque Jesus está para fora, batendo, querendo entrar. Né? Jesus também conta outra parábola do joio e do trigo. Ele diz que tinha um homem que semeou no seu campo o trigo. E aí veio a noite e tal, no dia seguinte ele levantou, e os discípulos olharam e falaram: mas olha aí, ó, tem o joio. O joio é uma praga. E muitos de vocês aqui não têm nem ideia do que é isso, mas eu que sou do sul do Brasil, a gente planta trigo na minha terra. Eu sei o que é o joio. Lá a gente não chama de joio, chama de triguilho. É um outro nome que a gente dá para o joio. É um negócio parecidíssimo com o trigo. A única diferença é que ele não dá semente. O grão dele é xoxo, não tem nada dentro. Mas você não consegue discernir. E aí os discípulos disseram para Jesus: vamos lá, o senhor quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não, porque eles são tão parecidos que tentando arrancar o joio, pode ser que arranque algum trigo. Então deixa aí que no fim dos séculos, no fim, na minha volta, vai ser separado o joio do trigo. As virgens prudentes das virgens nécias. Ok? Aqueles em que Jesus entrou na casa e está ceando com eles, aqueles outros nos quais Jesus está batendo na porta, mas a porta nunca foi aberta. De fato. Então, o que isso quer dizer, em outras palavras? Quer dizer que no meio do cristianismo hoje, porque o nosso cristianismo, ele precisa, até porque tem que ter isso, uma organização. Muita gente vem para a organização cristã, e que é chamada a Igreja de Jesus, e tem a organização da Igreja de Jesus, mas não tem o Jesus da igreja. Está na Igreja de Jesus, mas não tem o Jesus da igreja. E isso é muito comum acontecer na vida das pessoas. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver, por exemplo, que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E eles saíram do Egito, mas Deus nunca conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Então tem gente que vem para a igreja, mas Jesus nunca consegue entrar no coração. Porque não sai o que compete com Jesus do coração. E o coração está cheio de outra coisa. Então Jesus não pode entrar lá. Então esse é o contexto da parábola das 10 virgens. Agora veja só, a lâmpada e o óleo, no sentido espiritual disso, era conhecido para Jesus. Quando a gente lê aqui, a gente acha um negócio, mas quando os discípulos ouviram essa palavra, para eles era simples. Porque eles sabiam o que tinha lá no lugar santo. Sabiam do candelabro, da mesa dos pães. Eles sabiam. Do altar do incenso, que são a oração dos santos. Né? Da mesa dos pães, que é um símbolo da pessoa de Jesus. Jesus, o pão da vida. Lá dentro. Aquilo era um tipo das coisas de hoje. Que depois se cumpriu na vinda de Jesus. Né? Então era conhecido para eles. A lâmpada do tabernáculo é a igreja, como nós somos a igreja. O texto da lâmpada está lá no capítulo 25 de Êxodo. Eu não vou ler todo o capítulo. Capítulo 25, versículo 31, diz que essa lâmpada tinha que ser de ouro. Ouro batido. E ela tinha que ter azeite puro. Era azeite de oliva. E nenhum dos profetas diz assim que o profeta teve uma visão do candelabro e 2 ramos de oliveira que vertiam azeite para dentro do candelabro. 2 ramos de oliveira. Jesus é a oliveira, na qual nós estamos enxertados. Outro ramo de oliveira é o Espírito Santo. Porque o óleo, o azeite, na verdade é um símbolo do Espírito Santo. Então, a minha pergunta é: onde está o azeite? Ou se eu poderia fazer essa pergunta de outro jeito, para ficar mais simples. Como está você com o Espírito Santo? Como é que está teu vaso em relação ao Espírito Santo? Você tem 1% cheio, 2% cheio,
10% do teu vaso cheio, ou você está totalmente cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O nosso vaso tem que estar cheio. Ok? E é muito interessante você entender isso. Por que tem que estar cheio o vaso? Porque a tua lâmpada e a lâmpada do santuário, ela nunca podia se apagar. Nunca podia. Ela tinha que estar constantemente acesa. E você, como lâmpada, e a luz, Jesus disse, você é a luz do mundo. Você tem que estar sempre iluminando. Então, não basta ter um pouquinho de óleo. Se você não tiver um bom estoque de óleo, uma hora o teu óleo vai apagar. E você vai ficar sem a luz. Você vai ficar, porque é o Espírito Santo que produz a luz na vida da igreja. Todos esses anos de pastor, eu não vou dizer bem quantos anos, mas faz muitos. Senão vão pensar que eu sou pré-histórico, né? Quase que sou pré-histórico. Mas todos esses anos de pastor eu tenho tido uma experiência impressionante. Eu vejo na igreja basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão de fato vivendo com a sua lâmpada acesa, isto é, de fato estão sendo a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia ou a lâmpada lá para pôr embaixo da cadeira, ou embaixo de onde for, mas põe no velador para que ilumine tudo. Então, eu vejo pessoas que estão com as suas lâmpadas realmente produzindo luz. E eu vejo pessoas que a luz é tão fraquinha que você nem consegue iluminar coisa alguma. Até que tem alguma luz, mas praticamente não tem luz. E quem são? Qual é essa diferença? A diferença é dos que estão tão fraquinhos que quase não tem luz, são os irmãos crentes que andam na carne. E daí o Efésios diz, andai no Espírito. Nós temos que andar no Espírito e não na carne. Então, às vezes a coisa está tão fraquinha. E sabe, quando a coisa fica tão fraquinha assim, nós temos um tipo de crente que vem na igreja, mas a luz não está acesa, não está de fato iluminando, não tem óleo suficiente, a luz está muito fraquinha, e aí depois ele não consegue, entre aspas, se encontrar, porque não tem uma comunhão pessoal e íntima com Jesus. Você só pode estar iluminando plenamente, a sua luz só pode estar na força total, quando você está tendo uma comunhão íntima e pessoal com Jesus. Muito óleo na sua lâmpada. Como está o meu óleo? Porque essa pergunta é a saída para todos os problemas que nós temos. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter toda a direção de Deus, primeiro. Você vai ter todo o poder de Deus, segundo. E você vai ter todo o teu caminhar no caminho do Senhor, sem se desviar dele. Você não vai estar andando na carne. Mas sem estar cheio do Espírito Santo, sem você ter a tua vasilha cheia de óleo, você não consegue. Por quê? Porque, gente, será que sou eu que vivo no mundo desse jeito? É uma tribulação, todo dia é um problema. Não para o problema, você sai de uma luta e entra na outra luta. Sai de uma luta e entra na outra luta. Ou a gente tem estoque de óleo, ou a gente não vai aguentar. E muitos não estão aguentando, por falta do estoque do óleo. Vocês estão entendendo disso? Essa é a parábola das 10 virgens. E as prudentes são aquelas que têm estoque de óleo. A Bíblia diz que elas são sábias. São sábias. As outras não são sábias. A Bíblia diz que elas são tolas. E por que elas são tolas? Então, tem dois tipos aqui. Tolo e sábio. Qual é a diferença? É a questão do óleo que faz a diferença entre a tolice e a sabedoria. Deus quer que a gente seja sábio. Deus quer encher a gente com a sabedoria dele. Deus quer encher a gente com a sabedoria dele. Sabedoria para fazer os negócios do jeito de Deus. Sabedoria para tomar as decisões do jeito de Deus. Às vezes a gente não tem óleo suficiente para ajudar a gente a fazer uma decisão correta.
A gente não tem óleo suficiente para tomar uma tomada de decisão. A gente vai entender que fez a decisão errada lá na frente, quando já foi muito tarde e não tem tempo para voltar atrás. Nem dá mais, muitas vezes. Mas eu estou aqui para desafiar você a pensar, a julgar você mesmo. A Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Então eu estou aqui para desafiar você, para julgar você mesmo. Como é que é? Aonde que está o teu estoque de óleo? Vamos dizer que o teu estoque de óleo tenha lá aquele negocinho que você vê assim o nível do óleo, né? Ou tem uma varinha de medir como tem lá no seu carro. Você põe lá e vê se o óleo está baixo, se o óleo não está baixo. Depois de um certo tempo, você tem que medir sempre o óleo do carro. Porque é a mesma coisa que a vida do crente. Sem óleo, queima o motor. Funde o motor. É igualzinho a vida do crente. Sem Espírito Santo, funde o motor. Então, olha, como é que está? Quando você põe a sua varinha, qual o nível do seu óleo? Sai de lá uma varinha seca, não tem nada, não toca em nada, ou sai de lá uma varinha com o óleo até em cima? Você tem que pensar. Tem que pensar. Porque se você não pensar agora, deixa eu dizer, presta atenção nisso que eu quero dizer. Aleluia, irmão, você é honesta. Eu amo os honestos. Porque os honestos têm mais possibilidade de mudança do que os desonestos. Olha só. Você tem que pensar. Porque você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Se ele voltar agora, como é que ele encontra você? Você não sabe a hora. Ninguém sabe. A Bíblia diz. Ninguém sabe. Se ele volta agora, como é que ele te encontra? A gente diz assim, não, eu já fiz uma decisão por Jesus. Mas às vezes não foi uma decisão no sentido bíblico, uma decisão real. Fez uma decisão por Jesus, às vezes emocional. A pregação foi boa, o pregador foi eloquente, fez um apelo, veio para frente, recebi Jesus. Recebi Jesus. E aí no dia a dia vive pela tua própria cabeça e não pela cabeça de Jesus. Recebeu Jesus? Não, nunca recebeu. Então está cheio de virgem que nunca recebeu Jesus. Está entendendo isso? Então nós temos que pensar, quem somos nós? Nécios ou prudentes? Eu gostaria que todos vocês fossem prudentes. Como eu não sou juiz, eu não posso declarar quem é. Mas Jesus conhece cada um. Porque é bom ser prudente, porque ele vai voltar. Ele está voltando. Não tem outro jeito nesse mundo. Ele vai voltar. Então, essa é a maneira de estocarmos o óleo. É manter esse relacionamento. Como é que está o seu relacionamento? E agora eu quero ir para esse ponto aqui que eu anotei aqui. Estocando o azeite. Como é que você estoca o azeite? Como é que você faz para se encher? Ok? O Espírito Santo é o símbolo, né? O Espírito Santo é o óleo para a nossa lâmpada. Então precisamos andar no Espírito. Gálatas 5,16. Digo-vos, irmãos, andai no Espírito e jamais satisfarei o desejo da carne. Então tem dois jeitos de se andar. Ou na carne ou no Espírito. Ou Jesus sendo o que dirige a tua vida, que vive em você. Estamos enganados às vezes com o que é ser cristão. A gente às vezes não entende bem o que é ser cristão. E aonde que está o problema? O problema é que a gente pensa que a gente pode ser cristão por nós mesmos, por nosso esforço. Mas sabe qual que é a definição bíblica de ser cristão? Já não sou mais eu que vivo. A definição viva de quem é um cristão, ele é uma pessoa morta para ela mesma. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gente, só o diabo faz isso. Possui as pessoas e fica a própria pessoa ainda e ele uma outra pessoa dentro dela. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. Ou você vive, ou Jesus vive. Romanos 8, capítulo 14, versículo 17. Pois todos os que são guiados... Quem é todos primeiro? É todo mundo. Então, todo mundo que é guiado, nem todos nós. Sou eu se eu for guiado. Porque todos os que são guiados é uma condicional.
Se eu for guiado, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, vamos lá? São filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Se você for, você é filho de Deus. Se não for, não é filho de Deus. Amém? Porque é o que está escrito aí. Ou eu estou errado? Quem sabe eu esqueci o português tanto tempo nessa nação, né? Mas eu acho que eu não esqueci. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Próximo versículo. Porque não recebestes espírito de escravidão. Para aí. O que tem de filho de Deus ou de crente que pensa que é crente, vivendo na escravidão. Eu, todos esses anos meus de pastor, eu sei disso. E eu fico assim atônito, mas meu Deus, como é que pode? Vivendo na escravidão. Pois não recebestes espírito de escravidão. Vamos lá? Para outra vez viverdes atemorizados. Com medo. Gente, o amor lança fora o medo. Você não pode ter uma vida de medo. Ah, pastor, mas é que o senhor é cidadão americano, eu sou ilegal aqui, estou há tantos anos. Ué, Deus é Deus ou não é Deus? E se ele te mandar de volta para o teu país, é porque era a vontade dele. E tem mais, hein? Se você entender realmente, se você é filho de Deus, entender realmente quem você é, sabe o que vai acontecer com você? Ele vai te abençoar onde você estiver. Pode estar na roça, pode estar onde. É isso que diz o Deuteronômio 28. Vai te abençoar. Aonde você puser a mão. Então, para que o medo? Ok? Vamos lá. Mas, não, ainda não, meu irmão. Mas, recebesses espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. O que faz você dizer que Deus é o teu Pai? Às vezes é uma cabeça da gente que está fazendo. Não vale. Não tem zero de valor se a tua cabeça estiver fazendo você dizer que você é filho de Deus. Porque o único que pode dizer quem você realmente é o Espírito Santo. E é Ele que diz, Abba, baseados no qual clamamos, Abba. O que quer dizer Pai? É o Espírito Santo que diz Abba, que chama o Pai de Pai, em você. Por isso que esse negócio como é que está o azeite aí, é importantíssimo. Porque está cheio de crentes dizendo, ai pastor, olha, eu recebo gente com todo tipo de questão, de problema. Tem gente que vem para mim e diz assim, pastor, eu acho que Deus não está me ouvindo. Aí eu penso assim, meu Deus. Deus ouve tudo, sabe tudo, vê tudo. Senão ele não é Deus. Como é que você pode dizer que Deus não está te ouvindo? Você pode até dizer que Deus, pastor, Deus não está me respondendo. Fez sentido. Mas não está te ouvindo? Ai, pastor, eu não consigo me sentir filho de Deus. Como se é o Espírito Santo? Então está com problema de óleo. É o azeite que está faltando. Porque é o Espírito Santo que diz em você que você é filho, que você é filha. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Coisa tremenda isso, né? Vamos para frente agora, próximo versículo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é na tua cabeça, não é na tua alma que você sabe que você é filho de Deus. É onde? No teu Espírito. É no teu Espírito. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que é o meu Espírito, que somos filhos de Deus. A testificação não é aqui no segundo andar, é no primeiro. É no coração, é no Espírito. Amém? Próximo versículo. 17. Ora, vamos lá. Agora veja bem, peraí. Tem que resolver o problema do óleo para resolver se é filho ou não é filho. Mas uma vez resolvido, e se resolveu que é filho, tem o testemunho do Espírito Santo, veja a consequência disso. Porque isso aqui não é uma causa, isso é uma consequência. Consequência é algo que vem como resultado de algo que você faz. Encheu do Espírito, vem isso. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros.
Pera. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu estou trabalhando nesse tanto porque eu quero deixar herança para os meus filhos. Nunca levou os filhos a Jesus. Que herança que está deixando? Tem alguma coisa que não está correta nesse binômio aí, né? Filho e herança. A única herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é Jesus. É a vida com Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. Vamos lá, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, eu tenho Cristo como meu co-herdeiro, quer dizer, ele é meu irmão. Ele é meu irmão mais velho, diz a Bíblia. Lá no Hebreus, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Somos co-herdeiros com ele. A herança dele é nossa herança. Aleluia. Vamos para frente. Agora vem uma coisa que a gente não gosta, né? Muita gente, se pudesse, até tirava isso da Bíblia, mas não dá, né? Vamos lá, vamos para frente. Vamos lá. Volta um, por favor. Vamos para frente do texto, né? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Quem quer ser glorificado aí? Levanta a mão, quem quer ser glorificado? Bem-aventurado você, porque você vai passar sofrimento. Porque o único jeito de ser glorificado é sofrer com ele. Está aí, ó, do texto. A gente lê, mas não presta atenção. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Sabe por que ele foi glorificado? Porque ele sofreu. Se você sofrer com ele, e ele sofreu, sabe por quê? Porque ele não era desse mundo. Porque ele rejeitou o mundo. Porque ele não se amoldou ao mundo. Porque ele não seguiu o mundo. E se nós somos filhos, nós vamos fazer como ele, não vamos seguir o mundo, nada disso. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser glorificados. Aleluia! Agora sim, o próximo, 18, né? O fim. Estamos aí? Porque para mim tenho que, por certo, que os sofrimentos do presente tempo não são para ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem uma glória que vai ser revelada em você que não tem comparação. Aí você fica, ai Senhor, mas estou sofrendo, ai, mas a minha vida, ai. Não dá para comparar a glória que você vai receber. Por isso que a Bíblia diz uma coisa que eu e você não gostamos. Tendes por motivo de toda alegria ou passardes por várias provação. Quem vai ter alegria disso? A gente diz, está louco. Mas é verdade. Porque se você ler o resto do versículo, vai terminar aí na glória. Tendes por alegria ou passardes por muitas tribulações. Porque a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, a perseverança domínio próprio, e aí vai dizendo. Entenderam? Isaías 30, 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. O Senhor está esperando para ter misericórdia da gente. Agora, onde está o problema? No Senhor ou na gente? Claro que é na gente. Né? Para ter misericórdia de vós. E se detém para se compadecer de vós. E a gente diz, isso aqui. E o Senhor diz, caramba, parei por você, hein? Estou esperando aqui. O Senhor para ter misericórdia da gente. Se detém para se compadecer de nós. Vamos lá. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado o que nele esperam. Uma vida de andar com Deus, de esperar em Deus. Espera em Deus, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais tudo ele fará. Confia nele. Amém? Assim a gente se enche do óleo. Por quê? Porque isso é tudo contrário a gente andar por a gente mesmo. Andar pela carne. Segundo Pedro 1, capítulo 1, versículo 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude,
Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Eu estava citando esse texto, né? Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Sabe o que descreveu aí? Os frutos do Espírito. Deixa o Espírito Santo produzir em você o fruto do Espírito. E ande neles. Está entendendo? É isso aí. É isso aí. Amém. Então, primeiro, você se enche do Espírito Santo, andando no Espírito, cultivando a tua fé, comprometendo-se a andar nos caminhos do Senhor. João, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 35 e 36. Vamos ler 2 versículos aqui só. Vamos lá, todo mundo? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Vocês estão vendo que eu estou dando uma base bíblica para vocês? É muito importante você perceber isso, que não é ideia da cabeça. Vamos lá. Ora, como recebestes a Jesus, assim andai nele. 7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aleluia! Radicado, confirmado, edificado em Jesus. Em Jesus. Esses dias eu andava meio atribulado por aí. E aí eu disse: Senhor, o Senhor é minha testemunha aí, não estou conseguindo paz para orar. E eu comecei a orar desse jeito: Senhor, Espírito Santo, ora em mim. E eu comecei a clamar: Espírito Santo, ora em mim. Gente, de repente começou a fluir de dentro para fora do Espírito Santo. E eu comecei a orar com liberdade. Não é aquela oração aqui que é reza. Oração da carne é reza. Oração do Espírito é que de fato é uma oração feita pelo Espírito Santo, que conhece qual é a vontade do Pai. Ele ora por nós como convém. Às vezes com gemidos inexprimíveis, diz a palavra, né? Que coisa tremenda isso, né? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Aí o Senhor diz: peraí, como é que eu vou orar sem cessar? Muito simples. Estou orando, estou dirigindo. Senhor Jesus, dirige esse carro aqui comigo, Senhor. Em teu nome, Senhor. Evita todo acidente, todo mau motorista, todo buraco na estrada, para furar o meu pneu. Você vai orando: Senhor, me dá olhos de águia para ver o que está na frente. Você vai orando. E você vai dizendo: Senhor, quando eu chegar lá para fazer isso, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo fazendo isso. Dependência do Senhor na oração. Sabe qual que é a função da oração? Gerar em nós dependência. Diga comigo: oração é para gerar em nós dependência. Se você orar todo o tempo, você vai ser dependente de Deus todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus. E a última coisa aqui: aumentar a nossa intimidade com Deus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Ah, pastor, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É? Você não é de você mesmo. Você foi comprado por bom preço. Jesus morreu por você. Você pertence a Ele. Cuidado com as coisas que você decide fazer sem que Deus esteja decidindo. Cuidado. Porque você não é de você mesmo. Amém? E eu concluo dizendo assim: a vida cristã não é um triunfalismo mental, mas uma vida coerente com os propósitos estabelecidos por Deus para o nosso dia a dia. E olha as perguntinhas aqui. Numa escala de 0 a 10, como está meu estoque de azeite? Como é que está? Uma escala de 0 a 10. Eu estou no 2, no 3...